Jogador não quer ficar no Flamengo. Felipe Luiz detona craque Neto e preocupação no Mengão. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, acione o sino das notificações, deixe o seu like nesse vídeo, vai ajudar muito no nosso trabalho e você não paga nada por isso. Então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com o máximo de flamenguistas que você conseguir. Bora trazer a nação rubro-negra aqui também pro BTB Esportes. Então manda para todo mundo e vamos com as notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Vou começar falando sobre a folga do elenco. Hoje não teve atividade no Ninho do Urubu. O time, depois do sonolento 0-0 entre Fla-Flu, um jogo bastante morno, né, e apático, a torcida estava questionando o porquê de ter folga, porque os jogadores não venceram e receberam folga. Muita gente nas redes sociais falando sobre isso. Então, gente, a folga já estava pré-estabelecida, os jogadores vêm de uma sequência de treinos e jogos aí já há algum tempo. Na semana passada não teve folga porque emendou um treino no outro, alguns jogadores até ficaram fora de atividades, mas folga para o elenco não tinha acontecido por conta do planejamento. E o planejamento era folga hoje no domingo, independente da circunstância do jogo. A partida não foi o que a torcida esperava, o que os jogadores esperavam, o que o próprio técnico Felipe Luiz esperava, mas a folga já estava pré-estabelecida na programação do Flamengo e hoje então não teve treino e não vai ter treino no Ninho do Urubu. Amanhã a equipe se reapresenta com foco no próximo jogo do Campeonato Carioca, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, contra o Botafogo. Flamengo que enfrentou o Fluminense, agora vai enfrentar o Botafogo e, na sequência, enfrenta o Vasco no próximo sábado. Então foram três jogos, né? Serão 3 jogos em sequência de clássicos, Fluminense, Botafogo e Vasco. Essas que são as últimas rodadas dessa primeira fase do Campeonato Carioca. O Flamengo ontem não conseguiu a vitória, mas também não perdeu. Então, um pontinho conquistado, segue aí subindo na tabela de classificação e hoje não teve treino, amanhã voltam as atividades. Um sinal de alerta, um ponto importante, uma preocupação do Flamengo é o Alex Sandro. O lateral foi substituído logo no início da partida porque sentiu um desconforto e é uma preocupação, um sinal de alerta para o Flamengo, que vai fazer uma reavaliação do jogador para ver qual é a condição, se ele está ou não lesionado ou se foi apenas um desconforto e não uma lesão. Na partida ele foi substituído, o Ayrton Lucas entrou no lugar dele e logo no intervalo do jogo o Flamengo divulgou que ele tinha sentido uma dor muscular no início do primeiro tempo e foi substituído por precaução. Foi esse o termo que o Flamengo utilizou, precaução, ou seja, a princípio não tinha uma lesão. Logo após o jogo, quando o técnico Felipe Luiz foi perguntado a respeito do Alex Sandro, ele falou até uma coisa bastante interessante, de que o Alex Sandro ele se conhece, né? Então, por mais que ele não soubesse da situação, o que de fato tinha acontecido com o jogador, ele sabe que pela experiência do Alex Sandro, o jogador se conhece e percebeu que se ele tentasse ficar mais tempo em campo, podia comprometer mais adiante, poderia se tornar uma coisa maior, algo mais sério, uma lesão mais grave. Então essa declaração do Felipe Luiz, apesar dele não ter muitas informações, como ele mesmo disse, a respeito da situação naquele momento do Alex Sandro, mas essa declaração interessante de que o Alex Sandro se conhece, ele percebeu o que ele sentiu e que se ele tentasse ficar mais tempo em campo poderia acabar comprometendo para outros jogos e comprometendo aí numa lesão grave que poderia tirá-lo de campo por muito mais tempo. Então optou por precaução de sair do jogo. Amanhã ele será reavaliado, o Flamengo vai divulgar a situação dele, vai ser reavaliado para saber se está lesionado, se foi apenas mesmo um desconforto e eu atualizo para vocês, mas é esse sinal de alerta, lembrando. O Flamengo tem treino segunda e terça e na quarta já tem jogo. Então são apenas 2 atividades antes do duelo contra o Botafogo. Por isso, sinal de alerta, vamos ver como vai estar o Alex Sandro, se ele realmente está lesionado ou se realmente foi só um desconforto muscular. Mas alerta ligado, ficar de olho na situação do experiente lateral esquerdo do Mengão. Mudando de assunto, vou falar agora sobre craque Neto e o maior absurdo que eu ouvi nos últimos tempos, algo muito absurdo. O craque Neto falou sobre o Flamengo, cabe até, né, passível até mesmo de processo. O técnico Felipe Luiz esculachou o Neto, que no programa dele ele deu a entender, muito claro na verdade, insinuando que o Flamengo poderia ter algum tipo de preconceito com o Hugo Souza. Ele querendo dizer que o Hugo Souza está em grande momento, que o Flamengo não soube utilizar o jogador, que quase acabou com a carreira do jogador e que
Ele agora está no Corinthians, mas se ele tivesse do Flamengo, ele já estaria até mesmo na seleção brasileira, que é um grande atleta. Elogiou o Hugo Souza. E aí o craque Neto, no programa dele, ele falou o seguinte: isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, é uma afirmação muito séria, um questionamento muito sério. Ele falou: será que é porque ele é negro, goleiro? Será no Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Será? Sinceramente, eu não lembro. Vocês quase acabaram com a carreira dele. E isso é um absurdo, o que o craque Neto falou. Não vou nem dar ibope para esse tipo de comentário, mas estou vindo aqui para esclarecer para vocês o que realmente aconteceu. E um absurdo. E o técnico Filipe Luís foi perguntado sobre isso, sobre essa declaração, sobre essa insinuação do Neto no seu programa. E ontem, após a partida, o Filipe Luís falou assim, ó: um comentário infeliz. Sinceramente, eu não sei o que ele falou. Deve ter sido infeliz, deve ter sido muito infeliz. Todos cometem erros. Se ele falou uma coisa dessas, deve estar arrependido. Não tenho dúvida disso. Viu o Hugo crescer, evoluir, ser importante, perder vaga no time. Ele mesmo sabia que não estava bem, que tinha que sair do time. Deu a volta por cima, quebrou a cara, saiu da zona de conforto, foi para Portugal, mudou as amizades, começou a se dedicar ao futebol, deu a volta por cima e hoje já se fala em seleção brasileira. Isso é mérito total do Hugo. Então o Filipe Luís deu um tapa de luva no craque Neto. Por quê? O Filipe Luís conhece muito bem o Hugo Souza, esteve com ele no elenco, é um jogador que conhece atletas da categoria de base, sabe esse processo de transição entre a base e o profissional, sabe como esse processo ele tem que ser muito cuidadoso e o atleta tem que ter a mente muito boa. E o técnico Filipe Luís fez questão de enfatizar: olha, o Hugo Souza mudou, ele escolheu mudar, ele sabia que não estava bem e que bom, ele deu a volta por cima e está vivendo um bom momento na sua carreira, isso é ótimo. Agora, o craque Neto insinuar que é porque ele é negro, porque isso, porque aquilo, que o Flamengo queria acabar com a carreira dele, a verdade, gente, é que o Hugo Souza, quando estava no Flamengo e perdeu o espaço dele, acabou indo embora e sendo negociado, ele de fato não estava bem, ele já vinha há muito tempo não conseguindo render, tinha errado em momentos cruciais, em disputas de títulos, de copas. Então assim, o jogador acabou não rendendo. Eu acho que ele tem um grande potencial, poderia, a torcida principalmente, ter tido um pouco mais de paciência, porque ele era um garoto ainda, era muito novo, mas ele acabou se perdendo no meio do caminho, perdeu a cabeça, estava muito focado em outras coisas e não no futebol. Ele deu a volta por cima. E tá tudo certo, tá tudo bem, que bom que ele continue crescendo na carreira dele. Mas eu quero lembrar só pro craque Neto, o Birajara, um dos maiores goleiros da história do Flamengo, era de Zico, negro. Muralha, podemos lembrar assim, recente, na história relativamente recente do Flamengo, Felipe, eu poderia falar tantos outros. Então, ô Neto, talvez você não conheça de futebol ou não conheça de Flamengo e tá falando besteira. O que você falou é maldoso, infeliz e cabe até processo. Então, assim, eu acho que você deveria rever e se retratar em relação a isso. O técnico Filipe Luís foi preciso e certeiro em dizer que isso foi muita infelicidade da sua parte e que o mau momento do Hugo Souza nada tinha a ver com isso, e sim com ele não estar bem, por isso ele acabou perdendo espaço, e que bom que ele recuperou esse espaço e que ele tenha uma carreira brilhante. Mudando de assunto, o jogador que está de saída, não quer ficar no Flamengo, que história é essa? Quem não quer ficar no Flamengo? Informação do Vene Casagrande a respeito do zagueiro Cleiton, jogador da base do Mengão, já há algum tempo figurando entre os relacionados da equipe principal, atuando na equipe principal já há algumas temporadas. Ele tem contrato com o Flamengo até o final de dezembro e, pelo menos neste momento, ele não tem interesse de renovar com o Flamengo. A informação do Vene Casagrande é a seguinte: a diretoria do Flamengo procurou os representantes de Cleiton para debater a renovação de contrato do zagueiro, que vai até dezembro deste ano, mas os agentes avisaram que neste momento a ideia é não renovar, pois o jogador, mesmo sendo elogiado pelos treinadores, não recebe oportunidades. E vale destacar também que o Benfica é um dos times que está interessados no Cleiton. Então, neste momento, o Cleiton não tem interesse de renovar com o Flamengo. Eu queria até saber a opinião de vocês. Vocês acham que o jogador faz certo não querer ficar no Flamengo? Ele que, realmente, muito elogiado, a maioria dos técnicos que passaram pelo Flamengo nesse período em que o Cleiton tem sido opção na equipe principal do Flamengo, fala muito bem do jogador, mas ele tem poucos minutos em campo pela qualidade do elenco do Flamengo, a qualidade defensiva. Muitos zagueiros de alta qualidade passaram e estão no Flamengo, então assim, ele acaba tendo poucos minutos em campo e por conta disso ele prefere não renovar e tentar novos rumos, novos ares, novos caminhos. Então eu queria saber de você, se você
acha que é uma boa decisão do Cleiton, se vocês acham que ele está certo em não querer renovar com o Flamengo, ou se vocês acham que ele deveria renovar sim para continuar entre as opções para o técnico Felipe Luiz. Deixa aqui a sua opinião, lembrando, seu comentário é sempre muito importante para nós. Então o Cleiton está na reta final de contrato, no meio do ano ele já pode sair de graça, o Flamengo quer renovar, começou a conversar para renovar, mas o jogador, os agentes do jogador disseram que nesse momento ele não tem interesse em renovar porque ele está tendo pouco espaço e quer procurar novos caminhos. Os times vão aparecer aí querendo contratar o jogador e é isso, por enquanto, não terá renovação de contrato com o Cleiton, porque ele não quer, neste momento, renovar com o Mengão. Vou ficando por aqui, essas foram as informações do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado de ficar por dentro de tudo, de todas as informações, de tudo que está acontecendo no mais querido do Brasil. Não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Amanhã eu venho com mais informações a respeito do treino, do próximo clássico do Flamengo e todas as notícias do Mengão. Compartilha com todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto e até a próxima.